noite. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez gostaríamos, em nome da Igreja Batista de Erevan, agradecer a todos que estão nos visitando. Saiba, primeiramente, que Deus ama você. Saiba que a Igreja ama você. E você é sempre muito bem-vindo em nosso meio. Que Deus possa continuar falando com você nesta noite. Sejam bem-vindos de coração. A Igreja Batista se orgulha de tê-lo você conosco nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Igreja, é um presente maravilhoso. A Igreja celebrando 10 anos da construção do templo, e Deus nos contempla um mês cheio de bênçãos. Realmente é um prazer muito grande receber mais um presente de Deus nesta noite. Pastor Jeremias, da Igreja Montserrat de Porto Alegre, seja muito bem-vindo em nosso meio. A palavra está com o Senhor. Nós já amávamos o Senhor antes mesmo de conhecer. Agora, conhecendo o Senhor, meu Deus, querido, é muito bom tê-lo conosco. Obrigado, queridos. A alegria é nossa, a emoção é nossa. Desde que nós chegamos ontem aqui, nós temos sido tocados, pessoalmente falando, pelo amor de Deus, através dessa igreja, de cada um de vocês. Eu quero expressar mesmo a alegria do meu coração de estar aqui. Eu sou o Jeremias Tércio. Se você chegar em Porto Alegre, lá na Montserrat, procurar pelo Jeremias, ninguém vai saber quem é, tá? Então está sendo muito legal ouvir o meu nome primeiro aqui, porque o meu nome é Jeremias Alves Evangelista Tércio. Mas como meu pai era Jeremias Alves Evangelista, ele gostava muito do nome dele, então ele deu para o meu irmão mais velho, o primogênito, Jeremias Alves Evangelista Júnior. Era o primogênito, Aí nasceu o Tércio, que sou eu, então o Tércio é de terceiro. Aí o pai foi lá e deu Jeremias Alves Evangelista Tércio. Aí chegou um cachorro lá em casa, ele deu Jeremias Alves. É brincadeira. Nem tanto, pode. Então eu fui criado sendo chamado de Tércio, meu irmão de Júnior, para não dar confusão lá em casa, Então você pode chamar de Jeremias se preferir. É um nome que significa apontado por Deus, então é um nome que significa muito para mim, mas os meus ouvidos eles soam como Tércio mais naturalmente, mas eu sou o Jeremias Alves Evangelista Tércio. Deixa eu apresentar para você a minha família. Eu sou casado há 21 anos com a Marta, essa pessoa tão especial. Ela é um presente de Deus para mim. Eu digo que a minha vida é um milagre, E a Martinha é realmente uma bênção, uma mulher de Deus. Nós temos 2 filhas, a Laila, que fez 15 anos agora no dia 15 de novembro, e a Radassa vai fazer 13 aninhos agora no dia 14 de dezembro, e nós estamos juntos crescendo com Jesus, Sendo transformados por Ele, restaurados por Ele. Eu quero dizer que o coração meu fica um pedacinho aqui elevando mesmo assim, porque foram horas, não foram muitas horas. Nós chegamos ontem aqui acho que eu desembarquei às 3 da tarde ontem, 2h40 mais precisamente, e de lá para cá, incrível, tanta coisa aconteceu, e eu quero louvar pelo carinho, pelo acolhimento, pelo amor, desde a minha chegada. Quero agradecer pelo café gostoso, pelo chimarrão, quero agradecer pela comunhão ao redor da mesa, quero agradecer pelo churrasco, quero agradecer pelas orações, pela generosidade dessa igreja também. Nós não merecemos nada disso. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Ezequiel 37. E nós vamos falar de restauração hoje. Nós vamos falar sobre o poder soberano da restauração.
Eu sou um milagre de Deus e eu quero, durante essa mensagem, compartilhar um pouquinho da obra de restauração na minha vida. E quero encorajar você a crer que o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui hoje à noite. E é Ele quem é capaz de restaurar a nossa história, a nossa vida e nos reconstruir. Na verdade, mais do que isso, Ele é o Deus capaz de nos ressuscitar. Então, Ezequiel 37 fala sobre o Vale dos Ossos Secos. É um texto muito conhecido, mas eu quero convidar você a ler o primeiro ao 14º versículo 14. Vamos ler juntos, Ezequiel 37, de 1 a 14. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. É uma visão que o profeta Ezequiel está tendo, né? E o texto diz assim: ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito. Não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Às vezes esse é o sentimento da gente, né? Não temos mais esperança. Por isso profetize e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Você pode deixar a Bíblia aberta durante a mensagem? Nós vamos voltar e vamos olhar esse texto. Vamos orar mais uma vez? Eu quero também dizer da minha gratidão de estar não apenas ontem à noite, hoje à noite aqui, mas eu quero também dizer da minha alegria que foi hoje estar lá com os meus irmãos haitianos, o Charles e aqueles queridos irmãos. Muito obrigado pelo privilégio de adorar o Senhor com vocês, louvar o Senhor com vocês, que o Senhor continue abençoando vocês e suas famílias, e que nós como igreja possamos amar esses queridos cada vez mais aqui na nossa igreja. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, demos a Tua palavra, que é revelação, uma revelação clara de que não há limites para o Senhor, para o Deus da restauração, e que o poder restaurador, soberano, está nas Tuas mãos, Senhor.
E nessa noite, Pai, eu creio que o Senhor moveu esta palavra, ó Deus, de uma maneira muito especial sobre nossos corações, para que pessoas que estão aqui com o sentimento e o pensamento de que, ó Deus, a esperança desvaneceu-se dos sonhos, de que os sonhos foram exterminados, de que, ó Deus, eles foram secados, que não há mais esperança, que hoje, Senhor, o Senhor traga de volta à vida esses corações. E não importa, Senhor, se são pessoas que nunca te conheceram, ou se são pessoas que já te conheceram há anos, que vivem dentro do contexto da igreja há anos. Pai, nós clamamos nessa noite por uma noite de restauração nesse lugar. Pai, nós acreditamos que a obra do Senhor para com a sua igreja é uma obra redentora e restauradora, é uma obra proclamadora, mas nós não podemos viver esta obra sem sermos tocados e restaurados pelo Senhor. Por isso, Pai, cumpre a Tua palavra esta noite aqui. Faz milagres no nosso meio hoje à noite, Senhor, e faz isso para a Tua glória, e declararemos que foi o Senhor quem fez, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Eu quero começar dando o contexto do livro de Ezequiel. Entender e compreender o principal objetivo quando Ezequiel escreve esse livro, o livro de Ezequiel, esse livro profético. Ele tem o objetivo, primeiramente, de falar sobre a soberania de Deus, de falar sobre o poder de Deus, sobre a sua iniciativa e sobre o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, o livro de Ezequiel fala sobre o que, amados? Sobre soberania de Deus. Ele é soberano sobre tudo. Desde o início, a última expressão do livro, quando diz o Senhor está aqui, o livro toca uma trombeta que faz ecoar à distância a soberania de Deus. Deus é soberano. No livro de Ezequiel, Deus quis se mostrar, Deus quis se revelar. Hoje de manhã, falando aos haitianos, lemos Salmo 146, e eu disse que no Salmo 146 há um convite para louvar a Deus, e logo depois, o livro de Salmo, o salmista começa a descrever Deus, quem é Deus, porque você precisa saber a quem você louva, porque louvar alguém tem a ver com o caráter desse alguém. Você não louva alguém por louvar. Nós louvamos hoje aqui porque nós sabemos quem Deus é, amém? Amém. Então, assim como em Salmo 146, o livro de Ezequiel, Deus se mostra, Deus se torna conhecido, Deus tem o propósito de que você reconheça quem Ele é. São pelo menos, queridos, 65 ocorrências de Deus falando: então saberão que eu sou o Senhor. 65 vezes. Essa expressão, ela aparece no livro de Ezequiel. Além disso, a soberania de Deus, aqui nesse livro da Bíblia, não se limita ao templo de Jerusalém, não se limita a Jerusalém, mas transcende isso. E o livro de Ezequiel vai mostrar, querido, que a soberania de Deus também, pela graça desse, visita os seus filhos lá no cativeiro babilônico. A graça de Deus, a soberania de Deus não ficou em Jerusalém. O povo foi levado cativo para a Babilônia, mas Deus queria dizer que lá na Babilônia Ele os visitaria com a graça e com a soberania dele. A propósito, o contexto da vida e do ministério de Ezequiel é exatamente o exílio da Babilônia.
Ele estava entre os judeus que foram exilados para a Babilônia no ano de 597 a.C. por Nabucodonosor, e lá, entre os exilados, Ezequiel recebe o chamado de Deus para tornar-se profeta. E ali na Babilônia, então, querido, Ezequiel se torna o porta-voz de Deus. Olha que lindo. Lá ele começa a ministrar a palavra. E é muito sério entender isso, porque a palavra que Ezequiel primeiramente vai trazer para o povo ali no exílio é uma palavra dura. Era dizendo para o povo que, ao contrário do que o falso profeta lá em Jeremias 28 estava dizendo que eles ficariam ali só por alguns aninhos, ele é um dos homens que se levanta para dizer que não, que eles ficariam ali por pelo menos 70 anos, e a palavra se cumpre. Mas a esperança do povo deveria permanecer. Eles deveriam ter esperança de que era possível viver em paz, mesmo ali, em paz entre si e com Deus durante esse tempo, se o buscasse de todo o coração, como está lá em Jeremias 29, de 11 a 13. A profecia de Ezequiel tem uma sequência lógica de mensagens. A primeira parte é uma sentença contra Israel. A segunda parte é uma sentença contra 7 nações de Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito, capítulos 25 a 32. E do capítulo 37, 33 a 48, finalmente, a profecia de restauração, consolação do povo de Deus. Em suma, Ezequiel, ele toca a trombeta do juízo de Deus, mas ele também toca a trombeta da esperança. Ele fala de restauração. Ele fala que é possível acontecer restauração. Ele é usado por Deus como profeta, trazendo aviso da ira de Deus, mas também ele é usado como um arauto de um novo tempo, se houvesse arrependimento. E aí é notório em determinado texto, capítulo 6, por exemplo, as montanhas de Israel recebem repreensão profética, mas em outro capítulo, lá no capítulo 36, elas são consoladas. O nosso foco, porém, hoje à noite aqui, querido, vai se voltar para a última parte desse capítulo, para as 4 visões apresentadas no livro. A visão da restauração nacional. Eu diria a visão da ressurreição espiritual do povo de Deus. Agora, queridos, qual é o contexto aqui? A condição do povo de Israel foi comparada por Deus. Presta bem atenção nisso, que é extremamente importante entender esse contexto aqui. A condição do povo de Israel foi comparado a um grande entulho de ossos secos, revelado por meio dessa visão que nós acabamos de ler, dada ao profeta Ezequiel. A ideia da necessidade de uma manifestação de ressurreição precedia, ou seja, antes da restauração, Deus precisava falar para o povo e mostrar para o povo qual era o olhar que ele tinha acerca da condição em que o seu povo se encontrava. E sabe qual era essa condição? Deus olha para o povo e diz que a condição do povo era de mortos, eles estavam mortos espiritualmente. Deus via o seu povo assim, um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. E eu quero começar por isso aqui, porque a pergunta que tem que ser feita, sabe qual é? O que Deus queria dizer para o povo de Israel quando olhou para o seu povo e disse que eles estavam mortos? Aí você tem que voltar para o livro de Ezequiel e você tem que fazer uma leitura do livro de Ezequiel, porque Deus vai dar as razões pelas quais no final ele vai dizer que eles eram entulhos de ossos secos. Eu vou então trazer para você algumas das narrativas. Deus vai dizer que o seu povo estava como mortos, porque eles haviam levantado outro Deus no meio deles, idolatria. E aqui, queridos, eu queria fazer a narrativa disso, e eu queria convidar você humildemente
para apresentar o seu coração diante do Senhor agora e deixar a palavra ler você. Eu gosto dessa expressão, sabe por quê? Porque geralmente a gente lê a Bíblia, mas para mim a melhor maneira de ler a Bíblia é deixar a Bíblia ler você. Então o que eu vou falar agora é a descrição de Deus olhando para o povo de Israel, registrado no livro de Ezequiel, e as razões pelas quais Deus disse que o seu povo havia morrido. Era um entulho de ossos secos. E ele começa a dizer: vocês começaram a idolatrar, levantar outro Deus diante de vocês. E amados, nós precisamos começar por aí. Porque por vezes a gente pensa que idolatria tem a ver com imagens. E sim tem a ver. Mas por vezes nós nos auto-idolatramos. Por vezes nós idolatramos uma pessoa. Por vezes nós idolatramos nossa carreira. Por vezes nós idolatramos um sonho e não abrimos mão dele para viver os sonhos de Deus. Nós podemos idolatrar muita coisa. Então começa checando o seu coração. Havia corrupção moral no meio do povo. O povo havia se corrompido moralmente. Havia alianças internacionais, ou seja, o povo de Israel estava fazendo aliança com outras nações, ok? Buscando ajuda lá, socorro lá, como está registrado em Isaías 31, vocês estão buscando socorro no Egito. Ai de vocês que estão indo para o Egito buscar socorro, porque os cavalos deles, os cavaleiros, o exército é mais forte do que qualquer coisa aí. E se esquecem do Santo de Israel. Então, uma das coisas que eu fui aprendendo na minha vida é que toda vez que eu estou numa situação de necessidade, eu vou buscar socorro em alguém ou em algum lugar fora de Deus, fere o coração de Deus. Deus está olhando para o seu povo e dizendo: vocês estão fazendo aliança para buscar socorro no homem e não. Deus está dizendo: vocês estão morrendo espiritualmente. Vocês chegaram a esse ponto. Por isso, falta de confiança em Deus, corrupção espiritual, liderança dando visões falsas, proferindo adivinhações mentirosas em nome de Deus, liderança vivendo por seu prazer. Gente, de vez em quando eu olho para a televisão e olho para algumas histórias dos líderes da nossa nação. Apóstolo A, apóstolo B, comprando fazendas, viajando de jatinhos particulares. Eu olho para o livro de Ezequiel e disse: Deus tenha misericórdia. Porque ela disse que Deus estava dizendo uma liderança espiritual usurpando do povo para o seu benefício. E Deus estava dizendo: isso é morte espiritual. O povo de Deus estabelecendo um novo alvo de culto, coração dividido espiritualmente entre Deus e imagens de outro ídolos, capítulo 12, versículo 18. Desobediência a Deus, capítulo 12, versículo 1 diz: vocês têm olhos para ver, mas vocês não me veem mais. Vocês têm ouvidos para ouvir, mas vocês não ouvem mais a minha voz. Coração duro, empedernido. Falta de força de vontade, de perseverança para esperar o socorro de Deus. Desprezo ao pai e à mãe, capítulo 22. Opressão ao estrangeiro. Maltrato ao órfão e à viúva. Opressão ao pobre e aos necessitados. Calúnia, imoralidade sexual de todo tipo, suborno para cometer crimes de sangue, empréstimo a juro alto visando lucro desonesto, ganhos injustos. E o povo de Israel confiando na sua própria força, capítulo 33, versículo 26. Se você ler Ezequiel, você vai encontrar tudo isso, Deus dizendo: essas são as razões porque vocês estão mortos espiritualmente. Queridos, isso tudo fez com que Deus permitisse que a Babilônia então dominasse sobre o povo de Deus. Foram esses pecados que fizeram com que Deus então mandasse Nabucodonosor entrar lá, levar o povo cativeiro, porque o povo precisava descer no segundo subsolo para clamar novamente ao Senhor. Então cabe hoje primeiramente nós avaliarmos o nosso coração. Será que encontramos numa condição melhor do que essa? Será que Deus tem nos visto como mortos, um vale, um amontoado de ossos secos?
Em todo o livro de Ezequiel, a leitura que temos é de uma ira irreversível. Não há mais o que fazer, chegou ao fim. Deus mesmo vai sepultar o seu povo na sua miséria de vida. Esse é o sentimento ao ler o livro de Ezequiel, até o capítulo 32. Mas então nós chegamos ao capítulo 37. A visão do Vale dos Ossos Secos. Essa visão, queridos, tem um propósito maior do que apenas mostrar a realidade espiritual do povo agora exilado na Babilônia. Preste atenção qual é o objetivo do capítulo 37 de Ezequiel. Deus quer trazer, através do capítulo 37 de Ezequiel, uma mensagem de esperança para mim e para você. E esse é o nosso foco nessa noite. O poder soberano da restauração. No contexto do texto, aquela visão do povo de Israel, a ótica que Deus tinha, Deus queria transformar, Deus queria mudar. Talvez muitos de nós aqui precisem mesmo da ressurreição espiritual, por estar na mesma condição que estava o povo de Israel. Mas talvez outros aqui estejam se sentindo vivos, restaurados, mas eu quero dizer, a tua restauração, ela não para, ela continua. Querido, eu quero dizer para você que se você está se sentindo morto, sem vida, por qualquer outra razão, talvez é a morte da alma, medo do futuro, sentimento de desistir, de viver, dores, sofrimentos, perdas, saudades, ressentimentos, desespero. Você talvez se sinta como um amontoado de ossos sem força para viver, num vale de ossos secos. Vamos ver juntos. O que foi preciso para que aquele amontoado de ossos secos ressuscitassem e voltassem à vida? O que foi preciso? Em primeiro lugar, foi preciso ter uma visão espiritual da realidade. Olha lá, versículo 1 e 2. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos, cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e eu pude o quê? Ver. Olha lá, foi preciso ter o quê? Uma visão espiritual. Então eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Meus queridos, a primeiro passo para a restauração, para a ressurreição desse vale de ossos secos, é que nós precisamos sair da negação e ver a realidade espiritual em que a gente se encontra. Para receber vida, querido, por pior que seja, você precisa ter uma visão do seu estado. Você precisa ter uma visão da sua realidade. Só assim você poderá experimentar o poder do perdão, da graça e da ressurreição. Versículo 3 fala sobre a visão do poder de Deus. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? A resposta foi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel sabia quem podia fazer aquele milagre, querido. Eu olho para a minha história e eu tenho dois momentos muito difíceis na minha vida, que a minha sensação, a minha condição, foi a condição mesmo assim de quem estava sem esperança. Um desses momentos foi o momento da morte do meu pai. Ontem eu falei rapidamente sobre isso, mas meu pai foi pastor por 28 anos e eu nutri no meu coração, depois de entender o chamado de Deus, e fui ao seminário, me preparei, e houve uma história de restauração muito profunda na minha relação com meu pai. Mas com 26 anos, quando eu terminei o seminário, dia 12 de setembro, era o dia do meu concílio, ou melhor, dia 21 de agosto, era o dia do meu concílio, o meu exame da Ordem dos Pastores Batistas ali do Brasil, em Curitiba. E eu acordei às 5 horas da manhã, ou melhor, a Martinha, minha noiva naquele tempo, acordou às 5 horas da manhã, com uma ligação da minha mãe, dizendo que meu pai, que era um pastor há 28 anos, que chegaria no dia 24, isso era 21 de agosto, 24 era meu aniversário, ele estava voltando da casa do pai dele, numa viagem de carro, chegaria em Brasília, pegaria minha mãe, viajaria de Brasília para Curitiba, para o dia 24 estar no meu aniversário, e dia 12 de setembro impôs as mãos sobre mim.
5h30 da manhã, minha mãe ligou para Martinha e falou: Martinha, chorando em prantos, meu pai sofreu um acidente, o Jeremias sofreu um acidente de carro e Deus o chamou. Minha mãe então falou para Martinha: olha, eu não quero que você fale nada para o teste agora. Eu vou ligar para o pastor Pascoal, ele vai fazer o concílio. Depois do concílio, então ele vai contar para o teste. O concílio tinha mais de 100 pastores, tinha uma galera, também amigos. E eu comecei então pelo testemunho, né? Dando o meu testemunho de vida. E no meu testemunho eu falava muito sobre a minha mãe e sobre a minha restauração com meu pai e a influência do meu pai na minha vida, e todo mundo começou a chorar. E eu pensei comigo: rapaz, eu estou cheio do Espírito aqui. Mas não era isso, era que o Pascoal tinha entrado antes e havia dado a notícia para todo mundo que meu pai havia partido e que depois do meu concílio eu viajaria para Brasília para o sepultamento do meu pai. Então, quando eu comecei a contar histórias sobre o meu pai, todo mundo se emocionou muito, chorou. Quando terminou o concílio, o Pascoal me chamou numa sala. Eu fui aprovado, recomendado ao Ministério Pastoral, e ele me chamou com os outros 8 pastores da igreja, eram os 9 pastores, a Martinha do meu lado. Eu sentei na poltrona, na sala dele, e ele disse para mim: meu filho, eu tenho uma notícia para te dar. E eu, muito faceiro, achando que ele ia falar: agora você é pastor e tal, né? Pode falar que eu estou pronto, Pascoal, pode falar. E ele não expressou aquela alegria que eu estava esperando. E ele virou para mim e disse: meu filho, ele botou as mãos no meu ombro, disse: seu pai estava voltando de viagem, sofreu um acidente e o papai o chamou. Gente, o chão se abriu. Eu dei um grito. Não! Eu dei um grito, gente. Saiu dentro de mim. Parece que o chão havia se aberto. Os sonhos desmoronaram. Eu estava naquela expectativa de começar o ministério, de ligar para o meu pai, de conversar com ele, de orar com ele, de pedir orientações. Ele tinha 28 anos de ministério pastoral. Mas Deus pensou diferente. Meu sentimento foi de sequidão, gente. Meu sentimento foi de tristeza, de decepção, de frustração. Tudo que eu queria era assumir, desistir, abandonar. Eu lembro que eu estava lá no alto, no voo para Brasília, para o sepultamento, a Martinha comigo, e eu olhava para as nuvens. E Deus preparou um cenário tão lindo lá no alto daquele avião. E Deus só me fez uma pergunta. Ele disse assim: meu filho, olha para fora. E quando eu olhei e contemplei aquilo, ele disse: você acha que para uma criação tão poderosa, tão linda, não há alguém infinitamente maior do que você, controlando todas as coisas? Eu disse: sim, Senhor, eu sei que você está. E ele disse: mas eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que eu estou soberano sobre essa situação do seu pai? E a pergunta de Deus para mim foi essa pergunta aqui: meu filho, poderão esses ossos voltar a viver? Essa foi a pergunta de Deus para mim. Poderão esses ossos voltar a viver, Deus? Vai chegar um momento na minha e na sua vida, querido, que essa pergunta vai chegar para você, que Deus vai fazer para você, e você vai precisar dar a sua resposta para Ele. Você crê, meu filho? Você crê que eu posso ressuscitar esses ossos novamente levantados? Às vezes é uma falência profissional, às vezes é uma quebra de relacionamento, de casamento. Você olha e você não tem mais força para levantar, e há uma pergunta: você crê que esses ossos podem voltar a viver ou não? E aí nós precisamos ter uma visão espiritual da nossa condição, mas nós precisamos
ter uma visão correta de Deus para responder essa pergunta. Hoje eu sei porque Deus chamou meu pai. Eu quero dizer para você que Deus foi me mostrando com o tempo. Porque Deus sabia que eu precisava construir uma relação com Deus de paternidade. Aprofundar minha relação com Deus de paternidade. Quando Deus chamou o papai, Deus começou a se revelar para mim como pai pessoal. Eu me lembro do meu primeiro casamento. Desculpa, eu casei só com Martinha, gente. Era comunicação desafio. O primeiro casamento que eu fui realizar como um pastor. Comunicação é um desafio. Estou casado com a minha esposa há 21 anos. E vou, em nome de Jesus, caducar com ela. Um beijinho com boca seca. Queridos, o primeiro casamento que eu fui realizar com o Pascoal Piragini, papai tinha partido há pouco tempo. E toda vez que eu ia para Brasília, eu levava as minhas gravatas para aprender a dar nó. E eu trazia as gravatas de volta e não ficava treinando. Então eu ganhei uma gravata nova que combinava com a fatiota e fui fazer o nó e não deu certo o nó, e não deu certo o nó. Eu liguei para o Pascoal: Pascoal, você vai dar um nó para mim na gravata? Leva a gravata, filho, eu dou lá um nó para você. Chego 5 minutos de casamento, o Pascoal não tinha chegado. E eu falei, aí entrei em desespero e eu fui lá no banheiro, mas eu botei a gravata no pescoço e eu fiz uma oração. E a oração foi assim: Deus, meu pai me ensinou a fazer nó de gravata a vida inteira. Só que ele não está mais aqui. Será que você pode me ensinar a dar nó de gravata? Que eu orei com fé, sabia? Eu orei baseado naquele texto que nós lemos hoje, o Salmo 46, que diz que ele ampara o órfão e a viúva. Eu disse: o Senhor é meu pai. Eu olhando no espelho e chorando, e dizendo: Senhor, me ensina a dar um nó de gravata. Me ensina a dar um nó de gravata. Eu botei a gravata no pescoço, comecei a mexer. E o nó saiu assim de uma maneira maravilhosa. E eu fiz igual de verão. Eu desfiz o nó. Eu pus o novilho do outro lado, o novilho de lá do outro lado. Falei: Deus, eu chorando, falei: Deus, o Senhor está me ensinando mesmo. Então prova. Botei de novo no pescoço, desfiz o nó, botei. O nó saiu maravilhoso. Eu sempre brinco que o meu nó, ele é diferente de todo mundo, porque o meu veio direto do céu, não existe lá. Eu estava experimentando Deus como Pai nos detalhes. Deus estava dizendo: meu filho, eu faço os ossos nascer, ressuscitar. Quantos irmãos machucados por igreja, decepcionados por líderes, estão morrendo espiritualmente? Você precisa ter uma visão espiritual da realidade que você se encontra, sair da negação, admitir que você está seco, morto. Quantos estão desiludidos pelo laço do diabo, pelo pecado, pelos erros que cometeram, oprimidos pela voz maligna, dizendo que você não tem mais jeito? Meu querido, a pergunta é: filho do homem, você crê que esses ossos podem voltar a viver? Você precisa responder hoje. É preciso ter a visão correta do seu estado para poder responder essa pergunta. Segundo, o que foi preciso para que aquele amontoado de ossos secos ressuscitassem e voltassem a viver? Primeiro é ter uma visão espiritual da sua condição. Segundo lugar, foi preciso crer que Deus pode dar vida a quem está morto. Olha o versículo 4 a 7, diz lá: então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a esses ossos farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. E o versículo 7 diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Sabe o que é preciso para você poder ser ressuscitado? Você precisa crer, querido, que Deus pode dar vida a você de novo. Saber quem Deus é, e até os demônios sabem, não é? A Bíblia diz isso.
E estremece, está lá em Tiago. Mas não muda nada. Não muda o destino saber quem Deus é. Você precisa deixar Ele tocar em você. Você precisa ter fé para profetizar a vida. Vida de Deus. Ezequiel foi desafiado por Deus a profetizar a vida sobre aqueles ossos. Imagina o desafio. Um amontoado de ossos e Deus falando em visão para ele: meu filho, profetiza, o soberano, o Senhor Deus dará vida a esses ossos. E aí, você iria profetizar? Ossos secos, assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Igreja, queridos amigos, estamos vivendo e vendo com os nossos olhos, e eu posso dizer isso sobre essa igreja. Eu estava aqui antes vendo, né, o louvor sendo dirigido, esses amados irmãos aqui. Pude conhecer a história de pude conhecer a história um pouco da Eduarda, pude conhecer um pouco da história do Tiago. Quando o Tiago subiu aqui para falar, eu fiquei pensando: meu Deus, como pode um homem que era tão tímido e inseguro estar falando tão bem? Ele falou tão bonito aqui aos visitantes da igreja. Sabe como chama isso? O poder restaurador tocando num vale de ossos secos, que creio que Deus é poderoso para ressuscitar. E sabe o que é pior? Às vezes nós que somos os politizados, os educados universitários, os abastados financeiramente, estamos apodrecendo porque não deixamos Deus tocar em nós, como aquele humilde homem que recebe o toque de Deus. Mas eu tenho visto nessa igreja aqui gente que está sendo restaurada para a glória de Deus. Mas, amados, eu preciso dizer para você que está aqui, mas que está com aqueles ossos secos, que Deus não quer que você fique assim. Que Deus te trouxe hoje aqui para dizer que há esperança para você. Que o poder restaurador de Deus não é exclusivo para um, para dois ou para três. É para todos que buscam ao Senhor de todo o coração. E aqui nesse contexto, querido, é muito profundo, porque alguém tem que profetizar por aqueles ossos secos. Isso quer dizer que tem momentos na vida da gente que nem a gente tem força para levantar. Mas Deus tem que levantar gente que acredita na gente. Gente que acredita em Deus. Gente que olha para o outro e diz: você crê? E profetiza vida na vida daquele que está morrendo ou está morto já há tempo. Quer dizer que Deus quer levantar essa igreja aqui em Elegante. Deus quer levantar a igreja de Vargas, do Sertão, de Ipiranga, aqui de Estação, para profetizar vida novamente. Gente que está nos ossos secos, no vale dos ossos secos, mortos, dizendo: não tem mais jeito. Dizendo: pastor, está difícil, eu não acredito mais. Eu já desisti. Tem gente que já desistiu do Brasil e não acredita que o Brasil vai ressuscitar. Tem gente indo embora do Brasil que não acredita na ressurreição desse país. Pode parecer uma utopia, mas eu vou continuar orando pelo nosso país. Eu quero estar dentre aqueles homens relacionados e mulheres de Hebreus capítulo 11, que receberam a promessa, ou melhor, que receberam a promessa, nunca a receberam ou se apropriaram dela, mas viveram como quem tivesse recebido. Sabe o que eu creio? Eu creio que homens e mulheres de Deus são esse tipo de gente, que pode nunca mudar o Brasil, mas eles vão viver como se eles tivessem visto a mudança. Gente que não vai entregar a família, gente que vai entregar os filhos para o diabo, vai morrer esperando a promessa, vai viver como quem recebeu pela fé. E aí você vai dizer que não tem jeito ainda para você? Pastor, meu tempo já passou, pastor. Eu
eu não acredito nisso não, querido. A sequidão da nossa alma, dos nossos ossos, nunca tiveram a ver com Deus, tem a ver conosco. Com a nossa mente fraca, com as nossas incredulidades, com as nossas feridas não tratadas, com as nossas dores não curadas, com os nossos pecados não confessados. Mas hoje Deus quer ressuscitar espiritualmente, emocionalmente, você, querido, nesse lugar. Observe que a visão de Deus é colocar o foco de Ezequias no poder soberano de Deus. E dizer: Ezequias, profetiza assim diz o soberano, o Senhor, eu farei o Espírito entrar em você. O Espírito entrar em você. Deus pega os olhos de Ezequias e coloca em quem? No Deus soberano. É Ele que vai soprar o Espírito. Ele vê os ossos secos, mas a pergunta de Deus para Ezequias é se ele crê que Deus pode dar vida àqueles ossos. Quando Deus então diz na visão: assim diz o soberano, profetiza, e eles saberão que eu sou o Senhor. Deus está querendo levar o profeta a entender que não há ossos secos que não possam ser levantados pelo Deus soberano. Agora, tudo que o diabo mais quer fazer, querido, é nos dizer que o nosso tempo acabou, que o nosso tempo já era, nos dizer que esse negócio é impossível, que não tem jeito, que você e eu somos fracassados mesmo. Ele faz a gente olhar para o nosso estado. À medida que Deus nos chama para olhar para o nosso estado e olhar para Ele de volta, para crer no poder restaurador, o diabo faz a gente olhar para o nosso estado e olhar para a nossa autocomiseração, para o nosso coitadismo, para dizer: olha a minha história, olha que triste que fizeram comigo. Aí o diabo vai alimentando a tua miséria. E deixa eu te dizer uma coisa muito séria. E todas as vezes que você começa a entrar nesse casulo, o diabo começa a trazer os pecados da tua juventude para te consolar, querido. É assim que ele faz. Mas há uma outra voz. Profetiza. Profetiza. E eles verão que eu sou o Senhor, o Deus. Quando eu tinha 18 anos, querido, dos meus 9 anos, meu pai, ele chegou de uma viagem e ele queria entrar em casa. Eu fiquei abraçando o papai. Meu irmão abraçou, entrou para casa, beijou. Minha irmã, que era caçula, abraçou, beijou. E eu era o filho do meio, fiquei agarrado no pescoço do papai. Ele virou para mim e, cansado, imagina, ele voltou do Rio de Janeiro. Ele falou assim: tá bom, filho, tá bom, para com isso, rapaz, tu não é homem não. Sabe aquela fala assim meia de um homem que: tá bom, filho, tá bom, rapaz. Eu agarrado, beijando. O papai largou essa frase de cansaço. Tá bom, filho, para com isso, tu não é homem não. Mas aquela frase assim rápida: não, não, rapaz, para. Eu tinha 9 anos de idade. Aquela frase entrou na minha mente como duas mentiras, dois sofismas. O primeiro foi: teu pai não te ama, teu pai te rejeitou. E o segundo sofisma foi que o diabo veio e disse para mim assim, 9 anos de idade: teu pai disse que você não ama. Queridos, com 9 aninhos de idade, eu criei uma barreira com meu pai, uma parede que durou 13 anos. 13 anos. Eu fui morrendo emocionalmente como um homem, como um menino, como um adolescente. Eu queria chegar perto do meu pai, mas eu não conseguia. Meu pai continua vindo me abraçar, beijar, mas eu não recebia o beijo, o abraço dele. Depois disso, mais 4, 5 pessoas disseram que eu não era homem. Um tio, que ele vinha dar um tapa assim na minha cabeça, falou: tio, era meu tio preferido, era referência minha, o segundo homem referência minha. Ele dava o segundo tapa, eu falei: tio, para com isso. Ele dava o terceiro, eu começava a chorar. Eu: tu não é homem não? Agora não era só meu pai, era meu tio amado preferido, dizendo que eu não era homem. Um dia meus primos me pegaram com 13 anos, me levaram numa casa de prostituição quando souberam que eu era virgem. E quando eu cheguei na frente da casa, eu saí correndo, fugido, quando eu descobri que era uma casa de prostituição. Eles chegaram, quando eu entrei na casa do meu tio, eles foram atrás de mim, desceram meu short para me abusar sexualmente. Eu fui abusado emocionalmente, Deus não permitiu que acontecesse ali.
porque o meu irmão chegou e me salvou naquela hora, mas meus primos dizendo: você é um viadinho, você não é homem não, você gosta de homem não. E o diabo foi usando várias situações. Com 13 anos para 14, a minha prima, que era a prima mais linda para mim, 15 anos, ela chega para mim e diz: primo, está tendo campeonato de beijo na escola, treina comigo. Alguém já ouviu falar de campeonato de beijo na escola? Eu falei: primo, eu não sei beijar, nunca tinha beijado. Não, faz assim, de tal jeito. Cara, que nojo. Eu falei: não é homem não, primo. Agora não era homem falando que eu não era homem, agora era uma mulher dizendo que eu não era homem. Eu comecei a me perguntar e entrar numa crise de identidade sexual: eu sou homem ou não sou? Eu sou homem ou não sou? E naquela noite minha prima entrou na minha rede, dormindo, e nós quase tivemos relação sexual. E o diabo, quando ele não te torra para um lado, ele quer te torrar para outro. Por causa da minha religiosidade, era um filho de pastor, virou uma confusão na minha cabeça, porque o diabo disse: está vendo como você pode deixar uma mulher numa condição de desejar sexualmente uma relação com você? E eu comecei a ter um desvio sexual na minha vida. E dos meus 13 anos até os meus 19 anos, eu comecei a me relacionar com meninas até chegar ao momento do lado sexual. Eu não tinha relação sexual por uma questão de religiosidade, de hipocrisia, com medo de engravidar. Mas como eu feri o coração de tantas meninas, como eu feri o meu coração. Com 18 anos eu estava num lugar chamado Poço Azul em Brasília, um lugar belíssimo. Eu estava no alto daquela montanha, olhando para o poço, e o diabo disse: se joga daí, porque você é um imprestável, você é um lixo. Você não só não presta, como você acabou com a vida de outras pessoas. O melhor que você faz é você se jogar daqui, porque você é uma vergonha para os seus pais. Você quer saber como é que a minha alma estava? Sem esperança. Eu olhei para aquele momento, olhei para aquele lugar e eu vi o meu corpo lá embaixo. Eu vi aquilo. E de repente uma voz me puxa. E uma força me puxa, me joga para trás. Eu caio, o Senhor me faz lembrar da minha história. Porque eu nasci com 4 kg, 250 gramas, 52 centímetros. E com 40 dias eu estava com 1,2 kg, desenganado pelos médicos. Meus pais assinam um termo de responsabilidade para eu morrer em casa. E ele passa a noite de joelhos do meu lado e ele diz: Deus, o Senhor pode levar, só salve o teste se for para ele ser uma bênção nesse mundo. E Deus fez a coisa mais incoerente e louca do mundo. Eu gemendo para a morte. E o Espírito fala com meu pai: seu filho está com fome, dê água com farinha de mandioca para ele. Você acredita? Eu fiquei 40 dias no hospital. Os médicos fizeram tudo o que puderam, transfusão, todo tipo de, para me salvar, e ninguém me salvou, e Deus me salvou com farinha e com água naquela madrugada. O meu pai foi lá, fez um mingauzinho e começou a dar na minha boca. Eu falei: Deus é incoerente. Vai falar com a medicina sobre isso. Isso é mentira, pastor. Estou aqui para contar a história. Deus me traz aqui naquele momento que o diabo está dizendo: se joga. Deus me traz aqui e fala: eu não te criei para isso. Eu não te salvei lá naquele momento para a morte assim. Eu tenho um plano para a tua vida. Eu passei um ano daí de 18 para 19 anos gritando, clamando por Deus. Com 19 anos eu saio de uma boate, nas minhas crises ainda, e quando eu chego na casa do meu primo, toco o telefone 1h30 da madrugada, nós vamos socorrer os amigos do meu primo, que o carro estava quebrado. Mentira, quando chegamos lá o carro não estava quebrado, eles estavam com 2 filhas de fazendeiro em Brasília, querendo ir para um motel para ter relações sexuais. E eu no carro do pastor, do meu pai, eu disse: não vou botar ninguém aqui dentro e tal, mas aí a crise da pressão da galera, coloquei e fui parar no motel. 2 vão para um quarto com uma moça, 3 ficam, eu e mais 2 no outro quarto, 2 filhas de fazendeiro fazendo o programa por prazer, não precisava de dinheiro. Uma universitária e outra pré-universitária. A moça se despe, vem na minha direção e diz: eu quero ir primeiro com você. E quando eu olhei para ela, hoje eu sei explicar isso assim, eu senti nojo dela.
não era possível aquilo, 19 anos vivendo a vida que eu estava vivendo, mas eu senti nojo dela, e ela disse: quero ir primeiro com você, e eu disse: não, eu não quero. E sabe qual foi a pergunta que ela fez? Que não foi ela, foi o diabo quem colocou nos lábios dela: por que você não é chegado? Você entende essa pergunta com a minha história de significado? O diabo estava jogando um anzol para que eu provasse a minha masculinidade, porque o que eu fui tentando a vida inteira fazer. Mas naquela hora os meus olhos já estavam abertos. Olhei para ela e disse: não, eu não sou chegado. Eu desci, entrei no carro do meu pai e comecei a procurar uma Bíblia no carro do meu pai. E eu achei no porta-luvas uma Bíblia pequenininha assim, né, do Novo Testamento, uma pretinha que tinha assim, muito tempo foi lançado. Eu chamava aquela Bíblia de agente secreto. Lá dentro daquele carro eu gritei ao Senhor, eu disse: Senhor, me visita, fala comigo. E Deus me levou para um texto do Salmo que diz assim: não tenhas inveja do homem. Olha, eu estava dentro de um hotel, né? Então olha o texto: não tenhas inveja do homem que vive a sua vida desfrutando dos seus prazeres, porque o fim deles é a morte. Eu entendi Deus falando comigo. Ali eu me encontrei com Deus, dentro daquele hotel. Sabe onde meus pais estavam? Meus pais estavam em casa de joelhos orando e dizendo: Senhor, a tua palavra diz que se ele descer ao inferno, ao Sheol, lá o Senhor visitar. Quando as moças entraram no carro e nós fomos parar no mesmo lugar onde nós pegamos, uma delas virou, olhou para mim e disse assim: ô cara, não muda não, você é um desses caras que tem valor, que presta. Você lembra um ano atrás o que o diabo tinha dito? Que eu era o quê? Um lixo, certo? Agora Deus estava usando a boca de uma garota de programa para dizer que eu tinha valor. Deus usa uma mula, Deus usa o que Ele quiser para dizer que nós somos amados dEle, que você tem esperança e que os teus ossos secos podem se tornar vivos, meu amado. No meio do fio daquela madrugada, 5:30 da manhã, Deus me trouxe à mente o Salmo 139 e disse que os meus dias foram escritos por Ele e que nenhum sequer dos meus dias estavam fora do controle de Deus. E Deus me perguntou: você quer escrever a tua história ou você quer entrar na minha história? E foi quando eu dei um grito e disse: basta, ressuscita a minha vida, Senhor. Ressuscita a minha vida, Senhor. Aquela madrugada o Senhor me tocou lá naquele motel e depois lá no meio do fio. Ele disse: você vai agora entrar na minha história. Aí que eu escrevi antes da fundação do mundo. Eu quero te dizer, às vezes a gente sai da rota, querido. Às vezes a gente se perde no caminho. Mas existe uma história só para você. E ainda que o diabo diz que você morreu porque você pegou a outra estrada, você é aquele vale de ossos secos que hoje o Senhor está aqui te visitando para voltar da vida para você. Para voltar da vida. Meus amados, igreja, deixa eu dizer uma coisa. A gente não pode se iludir que essa igreja vai ser alcançada que a cidade vai ser alcançada por essa igreja, se a vida de Deus primeiro não passar por nós. Se Deus primeiro não ressuscitar a gente. Começa por nós a restauração. Começa por nós. Você não é um coitado, você não é um fracassado, você é filho amado de Deus. Você é filho amado dele. Tem muita gente para ser ganha nessa cidade aqui, amém? Amém. São 2.800 pessoas, é isso? Eu entrei lá e eu vi isso lá. 2.800, eu checo a cidade para onde eu vou. Eu fico sabendo, parece que aqui são 2.000, mas aí mais a zona mais rural dá 2.800. São 2.800 pessoas para a gente alcançar nessa cidade. Você crê em avivamento? Amém. Você crê em avivamento? Amém. Eu creio. Deus quer levantar você e te ressuscitar para você começar a amar pessoas. Para você começar a profetizar a vida na vida de pessoas através da tua história. Através da ressurreição que Ele fez em você. Deus vai fazer isso na tua casa, meu irmão. Na tua família. Ele vai restaurar a missão, visão por completo.
para usar você novamente para a glória dele. Aí não importa se você é criança, se você é jovem, adulto, velho, o Espírito de Deus dá vida de volta a qualquer um. Lá em Atos 2 diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Eu creio que Deus usa a criança para a salvação de adultos. Crianças abrem a boca cheia do Espírito Santo e salvam pais. Não subestimam o poder de Deus usando criança, igreja. Me lembro de uma menininha de 6 anos. 6 anos. A mãe era uma fumante, é assim, dependente absoluta. E quando chegou, aquela menina se converteu com 6 anos. Quando ela estava com 9 anos, num trabalho na casa de uma irmã lá na vila, uma das piores vilas de Porto Alegre. Ela se converte, ela era da rua. A menininha se converte 6 anos de idade. Com 9 anos de idade, a menina é batizada. E com 9 anos de idade, querido, o aniversário dela, a mãe diz assim: minha filha, pode pedir o que for, que eu vou te dar de presente. Mãe, eu quero que você largue o cigarro, porque Deus tem outro plano. E a menina começou a dizer para a mãe: Deus tem outra história para você, mamãe. Você é isso. A mãe nunca mais pôs um cigarro na boca, foi liberta pela palavra profética de 6 anos, de 9 anos de idade. A palavra diz que os jovens terão visões. Oh Deus! Queridos jovens, comecem a orar e dizer: Senhor, abre os meus olhos para ver aquilo que o Senhor tem visão, que é o retrato do futuro almejado. É algo que você traz à existência pela fé. Diz que dá sonhos para jovens, visão para jovens, melhor dizendo. Velhos, com todo respeito aos mais maduros, sabem que a palavra diz para vocês? Que Ele vai continuar a dar sonhos para vocês. A minha mãe tem 73 anos de idade. Quando meu pai faleceu naquele acidente de carro, ela tinha 49 anos. O diabo quis descer a minha mãe à sepultura. Por 3 anos, minha mãe ficou numa depressão terrível. E a minha mãe pedindo a morte, porque minha mãe ia viajar com meu pai, desfez as malas, não viajou. E depois, quando tiver a partida do papai, ela se questionava, dizendo: por que eu não estava lá, por que eu não estava lá? 3 anos questionando Deus. E Deus a pegou numa conferência e disse: minha filha, se você está viva é porque os meus sonhos para você não acabaram. Aleluia. Minha mãe era formada em enfermagem, minha mãe era formada em teologia. Deus levantou a minha mãe e ressuscitou os sonhos dela. Naquele dia, minha mãe foi fazer psicopedagogia. Minha mãe roda o Brasil inteiro fazendo viagem missionária, servindo para cá e para lá, para cá e para lá. Minha mãe chega um pouquinho, vem visitar a gente, pelo amor de Deus. A mulher não para. 73 anos, cheia de vida, cheia de sonhos. Você conversa com a minha mãe, é uma mulher cheia do Espírito Santo, não para de ter sonho na vida daquela velha. Sabe por quê? Porque é uma mulher que o Senhor tocou lá no Vale dos Ossos Secos e soprou para ela visão, sonho, revelação. Eu lembro da mãe do pastor Paul Yang-Chu, eu tive o privilégio de ir à Coreia. Fui visitar aquela igreja lá, que era considerada a maior igreja do mundo, mas eu fui para uma outra igreja batista que tinha mais de 200 mil membros. Fui fazer um retiro espiritual de 5 anos. Pensa, eu e Martinho. Aprendi a orar com aquele povo. Eu fiquei envergonhado. O rapaz que estava cuidando da gente era um membro da igreja. E eu perguntei para ele: todo mundo ora assim aqui? Porque eu achei que 5 horas da manhã a gente chegava para orar, já tinha uma multidão de gente orando. Eu falei: meu Deus do céu. Eu fiquei envergonhado. Eu perguntei: quantas horas você ora por dia? Ah, eu falei: eu oro pouco. Eu falei: é mesmo? Quantas horas você ora? Era um membro, trabalhava, tinha seu trabalho. Eu falei: eu oro só 3 horas por dia. Eu falei: como você ora 3 horas? Aí eu oro 5 horas da manhã, sempre é cedo, depois eu vou trabalhar. Na hora do almoço eu tenho 2 horas livres, 1 hora para orar, e no final do dia eu passo aqui e oro mais 1 hora. Meu Deus, o que é isso? E Deus ali confrontando, e olhando para aquelas pessoas, e o velhinho, que era o pastor daquela igreja, cheio de visão. E a mãe dele, ele tinha mais ou menos 65 para 70. A mãe dele quase 90 anos, não podia mais andar. Ficava em casa e dizia, pediu para o filho, botar um telefone
particular só para ela ficar ligando para todas as pessoas da igreja que se converteram, porque ela não podia parar de amar pessoas. E você, minha irmã e meu irmão, que já passou dos 70, você está pensando que parou a ver para você, que você já deu o que tinha que dar? Não, Deus quer te dar visões, Deus quer te dar sonhos. Se todos os velhos e velhas da igreja se levantarem cheios de sonho de Deus, hein? O que vai acontecer? Uma revolução. Uma revolução. E aí você diz, pastor, mas eu sou empregado, Deixa eu te falar, o texto diz que os servos e as servas profetizariam. Eu acho demais, sabe por quê? Porque no reino de Deus, Deus inclui todo mundo. Todo mundo. Então eu quero te dizer, meu amado, Deus hoje está aqui para profetizar a vida para você e começar a profetizar a vida dos outros. Terceiro lugar, o que foi preciso para aquele amontoado de ossos secos ressuscitar? Foi preciso obedecer a Deus para começar a restauração. Olha o versículo 7 e 8. A ordem tinha sido para ele o quê? Profetize, né? Aí olha o 7 agora. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia ainda o quê? Espírito neles. Então a terceira coisa que precisa fazer, querido, para que os ossos ressuscitem, é que você precisa obedecer a ordem de Deus para começar a restauração. O texto diz, eu profetizei conforme a ordem recebida. E aí começou a restauração. Enquanto ele estava profetizando, eu fico imaginando o barulho, né? Porque era um amontoado de ossos. Eu fico imaginando osso com osso, aquele chacoalho, né? Eu não sei lá o que era aquele negócio, gente. E aí começa algo tremendo, os ossos se juntam. Depois vem os tendões, depois vem carne, depois vem pele por cima. Imagina a cena, tenta imaginar essa cena. Oh Deus. Agora o texto diz que ainda não havia o quê? Espírito dele, certo? E é interessante porque essa nova criação do povo de Deus aqui era uma criação profética, né? Porque ele estava profetizando que ele ia fazer com o povo de Israel que estava morto, certo? Ela tem o mesmo processo do Éden, lembra? O Éden primeiro, o que aconteceu lá? Formou o quê? O barro, e depois veio o Espírito. Aqui é a mesma realidade. Primeiro juntou os ossos, mas ainda não tinha Espírito. Querido, Deus fazendo isso em você, e depois você recebendo visão e profetizando a vida de pessoas dessa cidade, é o que Deus quer fazer hoje. Eu creio que se Jeremias restaurou um vaso, se Ezequiel restaurou ossos secos, quando você obedecer a Deus e começar a falar palavras de vida sobre si mesmo e sobre os que estão à sua volta, você será usado para a restauração de pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês sobre uma pessoa muito preciosa da nossa igreja. Ela, com 17 anos, com 15 anos, 16 ou 17, eu não tenho certeza da hora da idade dela, ela recebeu um convite para ir para Portugal, para a Europa, para ser modelo. E ela foi muito menina ainda, e quando chegou lá, querido, descobriu que não era para ser modelo, era para ser garota de programa de luxo, para atores, atrizes, para jogadores de futebol, e ela entrou nesse mundo muito jovem. E queridos, você pode imaginar que muito cedo a alma dessa menina foi destruída, muito cedo. Ela acabou engravidando de um cliente, volta para o Brasil para ter o filho, tem o filho. Esse cliente recebe a notícia, então diz para ela que não quer mais nada com ela, mas que vai sustentar a criança. E no aniversário de 1 ano, então ela manda o convite para o cliente que ainda está lá na Europa, e o cliente decide voltar para o Brasil, era brasileiro, para o aniversário da filha de 1 ano, quando conhece a filha de 1 ano. E aí, quando ele conhece a filha de 1 ano, ele decide então
reatar os laços e levá-la para a Europa com a filha. Ela vai para lá, mas quando chega lá ele continua vivendo a vida louca dele. Ela padece 2, 3 anos sofrendo muito lá as loucuras daquele homem ainda, até que finalmente eles voltam para o Brasil. Ela volta para o Brasil e voltam para Porto Alegre. Eles não eram de Porto Alegre. E ele vai para a China para passar uma temporada na China, cuidando do jogador de futebol. E lá na China alguém dá uma Bíblia para ele e começa a ler a Bíblia lá. Lá na China esse homem começa a ter sede de Deus, sede de Deus. Era interessante porque ele ligava para ela da China e ele dizia: o Paulo falou comigo. Então ele falava assim: o Paulo, eu estava falando do apóstolo Paulo. Ela falava: o Paulo falou comigo uma coisa muito importante. Ele falava como se estivesse tendo conversa com as personagens da Bíblia. Foi muito bonito. Deus alcançando o coração daquele. E essa menina chega então na nossa igreja, arrebentada, quebrada, detonada. E a minha esposa recebe essa jovem. Eu vou pular a história para você entender. Ela não tinha mais esperança. Ela se sentia um objeto usado. Uma moça muito bonita, mas ela se sentia um bicho. Ela era o vale de ossos secos. Eu lembro bem quando ela chegou e ela entrou, e eu e Martim estava ali, entrou ela com as 2 jovens. Chamou a atenção da igreja toda pela sensualidade. As 3 viviam essa história de prostituição. Era algo tão forte. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, presta bem atenção. Quando a igreja começa a orar para Deus ressuscitar pessoas do vale dos ossos secos, Deus começa a mandar pessoas mortas por meio da gente. E a maneira da gente receber não é julgando essas pessoas, é acolhendo e começando a profetizar a vida para elas. Martim levou aquelas 3 mulheres para a reunião de oração que ela dirigia. Dirige até hoje. Tem mais de 10 anos essa reunião de oração. E queridas, as mulheres começaram a profetizar a vida na vida daquelas mulheres. As 3 estão lá no nosso meio convertidas. Sabe o que aconteceu com essa especificamente? O marido se converteu. Os 2 vieram. Hoje os 2 são líderes de célula na nossa igreja. Ela dirige um ministério fantástico dentro do presídio. Deus tem feito uma obra extraordinária na vida dessa mulher. Sabe por quê, querido? Porque no reino de Deus, quando nós obedecemos e nós começamos a profetizar a vida, Deus começa a restaurar a vida das pessoas. Diz para a pessoa do seu lado: Deus quer usar a tua vida para profetizar a vida. Eu quero terminar dizendo o seguinte: olha lá. Em último lugar, 4º passo. O que foi preciso para que aquele amontoado de ossos secos ressuscitasse e voltasse a viver? Foi preciso crer que quando o vento de Deus sopra, o milagre acontece. Quando o vento do Espírito sopra, o milagre acontece. Olha o versículo 9 e 10 comigo. A seguir ele disse: profetize o Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eu quero dizer para você que Deus quer levantar um exército de pessoas desse tipo. Para mim, Deus está ansioso para soprar o seu Espírito em forma de vento nos 4 cantos da terra. Igreja de Ereban, escuta. Igreja de Getúlio Vargas, de Estação, de Piranga, de Sertão. Nós precisamos trabalhar muito, sim, nós precisamos, mas nós precisamos de algo mais do que o trabalho para prosperar nessa igreja. Sabe o que é? Nós precisamos do sopro do Espírito Santo, soprando dos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Talvez você precise deixar o vento de Deus soprar sobre a sua vida, querido, para restaurar primeiro você, sua casa, seu casamento, sua visão, seu futuro, sua vida profissional, a visão de você mesmo. Eu
Quero dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Ele está aqui para esta hora. Ele é o nosso consolador, nosso professor, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos empodera para testemunhar, aquele que derrama dons espirituais para edificar o corpo, aquele que nos ensina a amar genuinamente, aquele que é o nosso companheiro 24 horas. Nós não podemos nos esconder mais dele. Ele vive em nós. Eu quero concluir. O poder soberano da restauração tem nome, é Jesus. A obra da restauração acontece pelo Espírito. Talvez seus ossos estejam secos. Talvez seus olhos não consigam ver. Mas hoje, eu creio nisso de todo o meu coração. Deus quer soprar nos 4 cantos com o seu Espírito hoje aqui. Deixa eu dizer algo para você, para terminar. Você sabe do que o vento precisa para fazer uma grande fogueira, uma fornalha, incendiar uma floresta? Você sabe? O vento só precisa de uma fagulha. Só uma fagulha. Eu estava pensando sobre isso. E Deus, no Espírito, começou a dizer: meu filho, tudo o que eu preciso para ressuscitar um vale de ossos secos é de uma pequena fagulha para soprar sobre ela. E nessa visão e nessa coisa com o Espírito Santo, Deus disse: nós somos essa fagulha. Você é fagulha. Eu sou fagulha. O ar de Deus vem sobre nós, sobre você, sobre uma fagulha. Você pode ser só uma fagulha. Às vezes a gente quer ser mais, né? Eu quero dizer, não basta para ele você ser uma fagulha. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Será que a pessoa do teclado pode, quando vê o aluno, só fazer um fundo musical aqui? Talvez a primeira música que nós tocamos aqui, só o instrumental daquela música. O que Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito? Você pode imaginar? Você pode imaginar que naquele momento que o profeta começa a profetizar, se aqueles ossos começassem a dizer: não, eu não quero ressuscitar, não, eu não quero vida, eu quero continuar assim. Eu quero dizer que talvez isso pode ser a postura que o diabo vai plantar no seu coração hoje. E seria uma loucura espiritual pensar que Deus está aqui, que o Espírito está aqui, desejoso de soprar sobre você uma pequena fagulha, o vento do Espírito, e você rejeitar isso. Porque Deus está falando com você. Quando há uma pequena fagulha de fogo, o vento pode incendiar tudo o resto. Eu creio, querido, que tudo que Deus precisa é que você hoje diga: Senhor, eu me apresento como uma pequena fagulha. Se é tudo que você precisa, Deus, para começar a incendiar tudo o resto e trazer vida de novo, pode soprar acima dos 4 cantos. Querido, eu queria que você, aqui o Espírito Santo falou hoje, você tem clareza que Deus está falando com você, que você está morto, mas que precisa ressuscitar, e que Ele deseja trazer vida de volta a você, a vida de Deus, que é mentira o que o diabo disse, que acabou, que não tem mais jeito, que os sonhos se foram, que tudo está acabado, mas que hoje o Senhor está dizendo: não acabou não. Eu tenho sonhos antes da fundação do mundo para você, e hoje eu quero soprar sobre você vida de novo. Eu quero restaurar a visão, eu quero restaurar sonhos, eu quero restaurar a sua imagem, eu quero restaurar o seu valor,
Eu quero restaurar os meus propósitos na tua vida. Eu quero restaurar quem eu fiz você para ser a partir de hoje. Querido, se Deus falou com você e você deseja ser e se apresentar como essa fagulha, sai do seu lugar e vem aqui à frente, querido. Você pode vir, sai do seu lugar e vem. Você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé, você pode vir como Deus está te chamando. Vem, 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 nós vamos orar aqui. Venha, Deus está falando com você. Sonhos, relacionamentos, casamentos, família, sua vida, tudo começa com a sua vida espiritual, mano. Nada pode ser restaurado se Deus não soprar o Espírito de Deus em você. Pode vir, querido, começa a clamar a Deus, começa a dizer: Senhor, profetiza vida sobre mim, Senhor. Oh Deus, ressuscita, Senhor. Comece a clamar. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, eu me aproprio desta palavra agora, com temor e tremor, Senhor. Assim diz o soberano Senhor, vem desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses amados, estudados nesta noite, Pai, desses mortos, para que eles recebam vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Oh amado, repreendemos a voz do diabo agora, repreendemos a voz do enganador. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Você é amado de Deus, nada acabou para a sua vida, os sonhos dele são mais altos do que os seus. Deus quer reconstruir. Por isso profetize mais, filho. E eis a profecia do Senhor para você nessa noite. Oh meu filho, eu vou abrir o seu túmulo e eu vou fazer você sair. Eu vou abrir o seu túmulo e vou fazer você sair. Trarei você de volta ao lugar para o qual eu criei você. E quando eu abrir o seu túmulo e fizer você sair, você, meu filho, minha filha, saberá que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em você de volta, e você viverá, e eu o estabelecerei em sua própria terra. Deus vai estabelecer você para aquilo que Ele criou você, amado. E sabe como esse texto profético termina? Termina dizendo: então você saberá que eu, o Senhor, falei e eu fiz. Falei e eu fiz. Palavra do Senhor, Ele não mente, Ele não mente. Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque Tu cumpres a Tua palavra. Eu declaro sobre esta igreja, Senhor, de Erebangue e as demais igrejas daqui, que esses homens e mulheres serão restaurados novamente. Agora mesmo estão sendo ressuscitados. E que a partir de hoje, Pai, essa fagulha irá incendiar. E nessa região, Senhor Deus, um fogo do Espírito irá se espalhar. E eles serão, Senhor Deus, a boca profética do Senhor, para trazer vida sobre essa região. Vida do Espírito, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão, vida para você, vida do Espírito, para você, vida de Deus para você.
Deus, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É Ele quem faz e é Ele quem continuará fazendo. Creia no seu milagre nesta noite, na sua restauração, na sua ressurreição, em nome de Jesus. Mas eu quero também louvar a Deus por toda a programação de aniversário da igreja, irmãos. Foram 5 semanas de glorificação a Deus, de agradecimento a Deus, que nós conversamos com o pastor Moisés Clay. Veio aqui o pastor Lauro, também nos abençoou contando a história da igreja. Queridos, depois a banda Manancial, o pastor Anderli, estamos encerrando agora com o pastor Tércio. Eu me sinto privilegiada por todos os irmãos que passaram aqui. E eu creio que cada um, à sua maneira, Deus usou para abençoar essa igreja. Então, aplauda Jesus mais uma vez. Obrigada pela sua oração. Obrigada pela sua presença aqui neste lugar. Você contribuiu também para este evento. Que Deus abençoe. Quero agradecer por toda ajuda, os irmãos ali do hotel, amigos, muito obrigada. Eu quero citar também os irmãos por toda a ajuda que nos deu, por você estar aqui, pela contribuição. Querido, que Deus te abençoe. E o que eu mais me alegro, eu digo para os irmãos aqui, sabe o que, querido? É que servir a um Deus tão grande é só o começo. Amém. Servir a um Deus tão poderoso que não há limites para ele agir, é só o começo da história de Deus para essa igreja e para